Olá, alunos atenienses! Eu sou o professor Marcelo Caiza, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre morfologia. E a morfologia, ela trata de dois assuntos. O primeiro é a formação de palavras e a classe de palavras. Mas como nós estamos iniciando, nós vamos falar sobre esse primeiro tópico, que é formação de palavras. Então, a morfologia, ela é o estudo dos morfemas. E o que é um morfema? Um morfema é uma unidade divisível de uma palavra. Como assim? Eu tenho uma palavra e essa palavra pode ser desmembrada em pedaços. E esses pedaços recebem o nome de morfema. E nós podemos classificar esses morfemas. Quais são os seus nomes? Os morfemas são radicais e afixos. Esses afixos recebem nomes se eles estiverem antes do radical ou depois de um radical. Vamos entender agora passo a passo. O que é um radical? A partir dele, eu consigo entender que palavra é esta, qual o significado dela. O radical também é a parte em que, se eu derivar essa palavra em outras, ele vai ser a parte que não vai mudar. Exemplo, se eu tenho uma palavra primitiva, palavra primitiva é aquela que não é originada de nada, ela que origina outras. Se eu tenho uma palavra primitiva, pedra, a partir dela eu posso criar pedreira, pedreiro, pedregulho. Qual a parte desta palavra que nunca está mudando? É o PEDR. Então, esta unidade, esta parte é o meu radical. Outro exemplo, livro. Eu tenho a minha palavra primitiva livro. Vou derivar ela em outras. Posso transformar livraria, livreiro. Qual foi a parte desta palavra que nunca mudou? LIVR. Então, esta parte é o meu radical. Outra coisa que eu posso ensinar para vocês é que numa palavra primitiva, depois do meu radical, eu tenho vogais. Essas vogais são chamadas de vogal temática. Como assim? Voltemos à palavra pedra. Eu tenho meu radical e este A que vem depois do meu radical vai ser a vogal temática. Eu tenho a palavra livro. Este O que vem depois do meu radical será a minha vogal temática. Eu tenho folha. Depois do meu radical, este A será a minha vogal temática. Quando eu tenho a união do meu radical com a minha vogal temática, eu tenho o chamado tema. Outros afixos também podem ser chamados de prefixo e sufixo. Pré é aquilo que vem antes. Então, o prefixo é quando eu coloco um afixo antes do meu radical. E o sufixo é quando eu coloco um afixo depois do meu radical. Agora nós vamos entender a composição e a derivação. Antes de tudo, vamos iniciar pela derivação. A primeira subclassificação que eu tenho na derivação é a derivação prefixal. É quando eu coloco um prefixo antes do meu radical. Exemplo, infiel, anormal. Todas as vezes que você coloca um afixo antes do seu radical, ele vai ser um prefixo. A derivação por sufixação é quando eu coloco este sufixo depois do meu radical. Exemplo, malvado, folhagem, livraria. Percebe que eu coloco sufixos depois do meu radical? Esta é uma derivação por sufixação. A outra derivação que eu tenho é a derivação prefixal e sufixal. Ou seja, eu vou ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo ao meu radical. O que acontece aqui é que se eu retiro o meu prefixo ou o meu sufixo ou os dois, a palavra continua existindo. Exemplo, deslealdade, desigualdade. Vamos para a deslealdade. Se eu tiro o prefixo, fica lealdade. A palavra existe. Se eu tiro o sufixo, fica desleal. A palavra existe. Ou se eu tiro os dois, fica leal e a palavra existe. Ou seja, eu posso classificar na minha questão como derivação prefixal e sufixal. Desigualdade. Se eu tiro o prefixo, fica igualdade. A palavra existe. Se eu tiro o sufixo, fica desigual. A palavra existe. Ou se eu tiro os dois, fica igual. A palavra existe. Então, se há esta possibilidade, eu posso classificar como derivação prefixal e sufixal. A outra derivação que eu tenho é a parassíntese. A parassíntese é parecida, mas há alguma diferença. A parassíntese é quando eu também tenho um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo com o meu radical. A diferença é que se eu tiro o prefixo ou o sufixo ou qualquer um, a palavra deixa de existir. Exemplo, anoitecer.
Se eu tiro o prefixo, fica noitecer. A palavra não existe. Ou se eu tiro o sufixo, fica a noite, né? Vai até o T. A palavra não existe. Ou se eu tiro os dois, fica noite, né? O que existe é noite, não noite, sem este é. Então a palavra não existe para a síntese. Outro exemplo é amaciar. O radical, né? MAC. Se eu tiro o prefixo ou o sufixo, a palavra ela não existe. Então, se você tem um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo com um radical, e se você tira alguém e a palavra passa a não existir, pode marcar como para síntese. A derivação regressiva é quando você transforma uma classe de palavra para outra e perde letra. Por isso que regride, perde letra. Então vamos entender qual é. Mas nós temos que entender que, para além de regredir, perder letra, a vogal temática da palavra que se originou só pode ser vogais, A, E e O. Vamos entender exemplos. Vejamos o verbo demorar. Se eu faço uma derivação regressiva, ele vira um substantivo. Demora, perde letra, mas mantém o A. Outro exemplo, engasgar o verbo. Se eu transformar ele em substantivo, vai ficar engasgo. Perdeu letra e a vogal temática virou O. O verbo tossir, se eu transformar para um substantivo, vai virar tosse. Perdeu letra e a vogal temática virou E. O verbo empobrecer, derivação regressiva para um adjetivo, vai virar pobre. Perdeu muita letra e a vogal temática ficou com E. A derivação imprópria é quando eu também transformo de classe de palavra, porém não perde letra alguma, simplesmente troca. Uma das possibilidades para a derivação imprópria é simplesmente o artigo. O artigo eu tenho o, a, os e as, uma, uns e umas. É o artigo definido e indefinido. Ele tem o poder de transformar todas as outras palavras em substantivo. Não só artigo, mas também alguns pronomes conseguem fazer isso com as palavras. Vamos ver exemplos agora de derivação imprópria. O verbo jantar. Posso transformar ele em substantivo, colocando o artigo ou algum outro pronome. Posso dizer o jantar, virou substantivo. Posso dizer meu jantar, aquele jantar, esse jantar. Tudo isso virou substantivo. Outro exemplo é o verbo cantar. Posso transformar ele em substantivo e ninguém perde letra. Posso dizer o cantar, este cantar, aquele cantar, meu cantar. Tudo isso virou substantivo, derivação imprópria. Agora vamos para a composição. A composição nada mais é do que juntar radicais e formar uma palavra composta. Eu tenho a composição por justaposição e por aglutinação. A justaposição simplesmente coloca duas palavras uma ao lado da outra e fica uma palavra composta, como guarda-chuva, girassol. Girassol ganhou até uma letra, porque se ficasse só com um S, ia ficar girasol. Guarda-roupa. Esses são exemplos de composição por justaposição. Agora, a aglutinação, eu vou perder letra. Eu uno palavras, misturo aquelas palavras e perde letra. O exemplo que eu posso ter é água ardente. Junta essas palavras, fica aguardente. Cai uma letra. Outro exemplo é em boa hora. Se eu juntar esta palavra, vai ser embora. Embora é um processo de aglutinação muito interessante. Antigamente as pessoas diziam, vamos em boa hora, mas depois a coisa foi mudando. Vamos em boa hora, vambora, rumbora, umbora, bora. Há pessoas que dizem até mesmo bó, e assim funciona a comunicação. Outro exemplo de aglutinação é plano alto, que vira planalto. Pedra de óleo, que vira petróleo. Filho de algo, fidalgo e outros exemplos. A formação de palavra é justamente isso. Eu tenho as derivações, que são prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, parassíntese, derivação imprópria e derivação regressiva. E a composição, que eu tenho por justaposição e aglutinação. Eu espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Não esqueça que nós temos também exercícios para trabalhar. Não deixe de exercitar, pois trabalhar exercitando vai fazer com que você compreenda melhor o assunto. Eu sou o professor Marcelo Caiza, sou professor de língua portuguesa do Atena Concursos. Estudar para vencer.